Bem-vindos a mais um dos nossos vídeos, Estudando no CC. Com essa aula vídeo envolvendo problemas com máximo divisor comum. Nesta, por sinal, faremos o comentário desses três problemas. O ideal é que antes dos nossos comentários, você faça a resolução dos problemas. Bem, senhores, vamos aqui ao nosso primeiro. Se a diferença entre dois números naturais é 126 e o máximo divisor comum entre eles é o 18. Quais são esses números? Senhores, vamos fazer aqui um apanhado dos dados. A diferença entre os dois números, que vamos denominá-los de A e B, são desses dois números naturais, no caso, 126. O máximo divisor comum entre eles, o MDC-AB, é o 18. Ele está interessado nos dois. Senhores, uma informação que é bom você guardá-la. Se você tem que o MDC entre dois números é 18, por exemplo, entre o A e B, é porque este A e este B são números múltiplos do 18. E se eles são múltiplos do 18, o A podemos escrevê-lo como sendo um 18 vezes um x, e o B um 18 vezes o y, onde esse x e esse y podemos considerá-los como sendo números naturais. Então, senhores, se temos que a diferença entre eles é 126 e podemos usar o A sendo 18x e o B 18y, podemos então usar nesta nossa equação o 18 em evidência ao primeiro membro e podemos trabalhar com 126 sendo 18 vezes o 7. Senhores, dividindo ou simplificando essa equaçãozinha aqui por 18, ficamos com x menos y igual a 7. Senhores, dois números naturais de diferença 7. Podemos considerá-los, por exemplo, como x sendo 8 e o y sendo 1, porque 8 menos 1 é o 7. Como poderíamos considerar também, por exemplo, senhores, 9 menos 2 e mais vários outros. Mas aqui para a nossa pergunta, vamos considerar 2 apenas, ou seja, se o x for 8, fazemos o 18 vezes o 8, que é o valor do A, e 18 vezes o 8, senhores, o valor do A, chegamos então a 144. Da mesma maneira, se o B é o 18y, 18 vezes o y, no caso sendo 1, consideramos ou chegamos a B, então ser 18. Então, senhores, a resposta do nosso problema, A, 144 e o B, 18. Aí, então, senhores, uma das maneiras de resolução ou resolver esse tipo de problema. Vamos ao nosso segundo problema. 3 peças de tecido devem ser divididas em partes de tamanhos iguais, sendo o maior possível tamanho. Se as peças medem 90, 108 e 144 metros cada uma, então cada parte deve medir em metros. Então, senhores, temos 3 peças de fazenda que devem ser divididas em partes iguais e de maior tamanho possível. Senhores, para resolvermos esse problema, a frase típica do problema, vamos considerar aqui as peças, respectivamente as suas dimensões A, B, C, 90, 108 e 144, e a frase decisiva do problema, ou seja, a chamada do MDC, senhores, é a divisão em partes iguais, sendo o maior possível. Então, senhores, esse problema resolve-se como? Encontrando o MDC desses 3 valores, 90, 108 e 144, senhores, na condição do fatoramento, ficamos respectivamente dessa maneira. Ou seja, executando o MDC por fatoramento, vamos tomar o que, senhores? Fatores comuns aos 3 números de menores expoentes. Então, no nosso caso, em relação ao 2, temos 2 ao quadrado, 2 a 4, ficamos com 2. Em relação ao 3, senhores, todos são iguais, então ficamos com o nosso 3 quadrado. E 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, chegamos então a 18. Ou seja, senhores, essas 3 peças podem ser divididas em dimensão de 18 metros. E chegamos, então, à opção B. Senhores, vamos um aqui bem mais extenso. Temos 7 varas de ferro de 6 metros de comprimento,
12 varas de ferro de 9,6 metros de comprimento e 13 varas de ferro de 12 metros de comprimento. Qual é a meta, senhores? Para fabricar vigas para laje pré-moldadas, com 3 varas em cada viga. Então, nós devemos, com esse material, fabricar vigas em que cada viga leve 3 varas. A pergunta A: sem emendar nenhum ferro, não pode haver emendas, o tamanho máximo de cada viga. E aí tem B: quantas vigas obtemos nessas condições? Senhores, vamos então aqui fazer o seguinte, vamos fazer a princípio um apanhado dos dados. Nós temos 3 dimensões de ferros, né? A 6 metros, vamos considerar assim, a B 9,6 metros e a C 12. Senhores, a frase chama quem? Problema de MDC. Motivo, ele cita aqui: dividir varas de tamanhos iguais, sendo o maior possível. Então, senhores, para chegarmos a dividir de maior possível, tamanho possível, é o tipo do problema, tipo aquele anterior, chama o MDC, no caso desses 3 valores. Para a gente trabalhar melhor, vamos usar o arredondamento ou a transformação de metros para decímetros, ou seja, é só multiplicar por 10 cada uma, né? Chegamos ao submúltiplo do metro, que é o decímetro. 60 decímetros é o A, B 96 e o C 120. Senhores, executando o MDC respectivamente de 60, 96 e 120, pelo mesmo princípio do fatoramento. Se é fatoramento, vamos ter que tomar os fatores comuns de menores expoentes em relação a 2 e a 3, já que o 5 não é fator comum, ele fica fora. Então, em relação a 2, menor expoente é 2 ao quadrado. Em relação a 3, senhores, o menor é o próprio. Então, ficamos a depender de 4 vezes 3, no caso, como trabalhamos com decímetros, 18 decímetros. Transformando a metros, devido à condição das nossas opções, nós ficamos aqui com o tamanho de cada viga sendo 1,2 metros. Senhores, já temos então o caminho ou da opção C ou da opção D. Mas vamos para a pergunta B. Quantas vigas obtemos nessas condições? Senhores, para isso vamos ter que fazer uma das maneiras da seguinte forma. Vamos em primeiro lugar para o item B, comprimento total do ferro. Então nós temos a dimensão total, que vai ficando 7 varas de 6 metros, chegamos a 42 metros, 12 varas de 9,6 metros, dá o 115,2, e 13 varas de 12 metros, que dá o 156. Ou seja, senhores, o total, o comprimento do ferro que nós temos em total é 313 metros. Por que devemos fazer isso, senhores? Para determinar quantos pedaços de ferro nós vamos poder obter com a dimensão 313, que é o total que obtemos. Então, senhores, para chegarmos a isso, como a dimensão máxima é o 1,2, 313 dividido por 313,2 metros dividido por 1,2 metro, nós chegamos a 261. Ou seja, senhores, nós temos 261 pedaços de ferro de 1,2. Senhores, para determinar então as vigas, ora, se nós temos 261 metros, né, pedaços de ferro, e cada viga leva 3 pedaços desses, para determinarmos o número de vigas, senhores, vamos ter que tomar o 261 e dividir por 3, que chegamos então a 87. E aí então, senhores, dentre as opções que se tem, a opção correta é a opção C. 1,2 é a dimensão maior e o número de vigas 87. Senhores, então aí uma das maneiras de executar esse problema. No mais, valeu, bons estudos, um abraço e até a próxima.